Olá, vamos começar mais uma videoaula aqui para a disciplina de Mecânica dos Solos. O tema de hoje vai ser percolação unidimensional. O programa da nossa aula de hoje, gente, nós vamos ver cargas hidráulicas e tensões no solo com percolação. Mais uma vez, como nas aulas anteriores, até por vídeo não ficar muito cansativo, gente, eu vou dividir essa aula em duas partes. Então, nessa primeira parte eu vou abordar cargas hidráulicas e, num segundo vídeo, estarei vendo aqui tensões no solo com percolação. A abordagem de cargas hidráulicas, gente, nós fazemos aí o uso, a implementação da equação de Bernoulli para a mecânica dos solos. Então, nós sabemos que a equação de Bernoulli, ela diz que a carga total é a carga altimétrica Z, mais a carga piezométrica U sobre o gama da água, mais uma carga cinética V ao quadrado sobre 2G. Então, gente, para implementar Bernoulli, nós precisamos de um nível de referência. Então, nós temos aqui um nível referencial para nós aplicarmos essas cargas. Nós temos aqui um solo, e por esse solo nós temos um fluxo que está atravessando esse meio poroso. Nós vamos analisar, gente, os dois pontos A e B, como vocês estão observando aí. Primeiramente, gente, vamos analisar aqui a questão da carga piezométrica. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou inserir em ambos os pontos piezômetros. São dispositivos para medir a pressão da água nos pontos aí em análise. Então, gente, por exemplo, no ponto A, devido à carga estática aí do fluido, já que esse solo está completamente saturado, o nível da água se elevaria até esse nível, como vocês estão vendo. Aqui nós estamos observando a ocorrência de uma percolação. E devido a essa percolação, gente, você tem incrementos de pressões aqui nos pontos A e B. Então, no ponto A, além desse nível que se elevou, nós temos aí uma elevação um pouco maior devido a essa percolação que está acontecendo aí nesse solo. No ponto B, a mesma coisa. Você tem aqui um nível estático e aí tem um acréscimo de carga, devido à percolação no meio. Se nós analisarmos as cargas acontecendo aqui, por exemplo, no ponto A, nós temos aqui a carga altimétrica HA, que é justamente a distância do nosso nível de referência até o nosso ponto A. Então, temos aí a primeira carga, que é a carga altimétrica. Carga altimétrica é essa, que corresponde aí ao Z, da nossa equação de Bernoulli. Beleza. Nós temos ainda, gente, a carga piezométrica, que é toda a pressão de água que está sobre o ponto A. Então, na hora que eu introduzi o piezômetro e ele elevou até esse nível, gente, então a nossa pressão de água é toda essa altura aqui de coluna de água, expressa aqui por HP. Então, essa é a nossa carga piezométrica HP, que corresponde aí à pressão da água U dividido pelo gama da água. Somado as duas, gente, nós temos a carga total HT, certo? Então, no ponto B, a mesma coisa, nós temos a carga A, que é a carga altimétrica, carga piezométrica e carga total. Vocês podem observar o seguinte, nós temos aqui, gente, um desnível H. O que representa esse desnível? Se vocês observarem, o ponto A para o ponto B houve perda de carga. No ponto A você tinha uma carga total até esse nível, e aí, em relação ao nível de referência, a carga total reduziu, e reduziu, gente, justamente de uma carga H. Então, pessoal, por que aconteceu isso? Está havendo percolação pelo solo, o fluido que está percolando, ele cria atritos entre as partículas de solo, e, consequentemente, existe aí perda de carga. Vocês podem se perguntar ainda, e a carga cinética? Bem, o solo, gente, a velocidade de percolação é muito baixa, próximo de zero. Estamos falando de solos com permeabilidade da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 9 metros por segundo em solos argilosos. Então, essa parcela da velocidade, ela é desprezível. Então, nós não consideramos aí na nossa análise de cargas hidráulicas
a parcela da carga cinética. O primeiro conceito que nós vamos analisar aqui, gente, é a carga hidráulica sem fluxo. Então, nós temos aqui um permeâmetro. Temos obrigatoriamente que ter um nível de referência, né, porque vamos implementar aqui Bernoulli para avaliação das cargas. Então, o nosso nível de referência eu sempre vou estar colocando aqui bem no início do nosso solo. Nós temos um comprimento de percolação L. E temos, gente, uma altura da face do nosso solo até o nível do reservatório, até o nível da água, que eu vou chamar de Z. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar alguns pontos nesse meio aqui do nosso solo no permeâmetro. O primeiro ponto que eu vou analisar é o ponto A. A carga altimétrica aí no ponto A é a distância do ponto A até o nível de referência, ou seja, é zero porque ele está sobre o nível de referência. A carga pesométrica é a pressão da água que está acontecendo aqui no ponto A, que, veja bem, é a mesma pressão da água que acontece aí no ponto A', certo? Então, quem acompanhou aí mecânica dos fluidos sabe, né, que pelo princípio aqui dos vasos comunicantes, a pressão que acontece aqui no ponto A acontece aqui no ponto A'. E essa pressão, gente, no ponto A' é L mais E. Então, a carga pesométrica aí vai ser L mais E. Carga total, a soma das duas cargas. Então, vai ser L mais E a carga total. Para o ponto B, gente, é um ponto que está acima aí do nosso solo no permeâmetro. A carga altimétrica, distância do ponto B até o nível de referência, é a distância L. A carga pesométrica é a pressão que está acontecendo da água sobre o ponto B. Bem, nós só temos uma altura de coluna de água de Z aqui sobre o ponto B. Então, a carga pesométrica, gente, vai ser Z. Por fim, a carga total é a soma das duas cargas, L mais E. Bom, analisando o ponto C, que é um ponto que fica aí no meio da nossa camada, nós temos o seguinte, a carga altimétrica aqui, distância do ponto C ao nível de referência, ou seja, é L sobre 2. Em relação à carga pesométrica, gente, se nós introduzíssemos aqui um piezômetro, até que nível a água subiria nesse piezômetro? Bem, ele subiria apenas, né, na distância L sobre 2 e Z. Então, essa é a carga pesométrica L sobre 2 mais Z. Você pode também encontrar, gente, a carga pesométrica, já que o C aqui está bem no meio da nossa camada, fazendo a média dos extremos. Se eu somar L mais Z mais a carga de B, Z, dividido por 2, vai dar L sobre 2 mais Z. E a carga total, a soma dos dois, no caso aqui, deu L mais Z novamente. Em relação à carga pesométrica, pessoal, existe aqui uma expressão bem simples para você avaliar, né, a carga pesométrica em qualquer ponto, certo? Então, ele vai ser aí, né, a distância, a altura Z, mais a espessura da camada aqui do solo L, menos o Y, sendo o Y, gente, a coordenada aqui em relação à minha origem, que está aqui no nosso nível de referência. Para cargas hidráulicas em fluxo ascendente. Bem, esse exemplo, gente, é um problema um pouco diferente. Por quê? Porque nós temos aqui o nosso nível de referência, como anterior, e vamos ter um fluxo ascendente. Notem que existe uma diferença de níveis do lado esquerdo para o lado direito. O nível do lado esquerdo é maior do que o lado direito. Logo, o fluxo ele tende a ir no nível mais alto para o nível mais baixo. Então, por isso que você tem um fluxo ascendente, né, de baixo para cima. E devido a esse fluxo ascendente, pessoal, existe aí uma diferença na pressão que acontece no solo. Isso a gente viu aí no primeiro slide. Nós temos comprimento de percolação L, uma altura Z aqui, do solo até o nível da água, e uma carga hidráulica H. Vamos analisar o ponto A novamente. Então, o ponto A, a carga altimétrica,
continua zero, porque ele continua aqui sobre o meu nível referencial. A carga pesométrica, a pressão aqui no ponto A é a mesma que no ponto A'. E essa pressão de água, gente, sobre o ponto A' vai ser L mais E mais H. Toda essa altura de coluna de água sobre o ponto A'. Então, a carga pesométrica é L mais E mais H. Carga total, soma dos dois, vai dar L mais E mais H. Ok, vamos olhar o ponto B. A carga altimétrica também não muda. A distância do nosso nível de referência é L, então a carga altimétrica também é L. A carga pesométrica é toda a pressão que está sobre o ponto B. Nós temos aqui uma altura de coluna de água igual a Z. Então, a carga pesométrica vai ser Z. Carga total, a soma dos dois, L mais E. Então, vocês notem, gente, que do ponto A para o ponto B, a carga total ela reduziu em H. No ponto A, a carga total era L mais E mais H. E no ponto B passou a ser apenas L mais E. Então, houve uma perda de carga do ponto A para o ponto B de H. Agora vamos encontrar a carga piezométrica do nosso ponto C. Existem algumas maneiras bem simples de encontrar. A mais simples é graficamente aqui pelo nosso gráfico de carga piezométrica. Então, nós sabemos que o ponto C ele encontra-se bem no meio da nossa camada. Então, gente, se nós fizermos a média dos pontos A e B, como no slide anterior, vamos encontrar a carga no ponto C. Então, somando Z mais L mais E mais H e dividir tudo por 2, você vai ter uma pressão aí de L sobre 2 mais E mais H sobre 2. Então, temos aí o resultado L sobre 2 mais E mais H sobre 2. Vamos interpretar, gente, esse resultado que nós acabamos de fazer. Bem, se nós colocássemos um piezômetro aqui no ponto C, o nível d'água iria se elevar em L sobre 2 e Z. L sobre 2 e Z. Só que aqui no nosso resultado tem mais um acréscimo de H sobre 2. Então, gente, o nível da água ainda vai crescer em H sobre 2. Por quê? Porque, gente, nós estamos falando aqui de um fluxo ascendente, um fluxo de baixo para cima. Então, essa tensão, essa força de percolação, gente, ele acaba fazendo com que ocorra um incremento de pressão, fazendo com que esse nível piezométrico se eleve. Agora, por que H sobre 2? Porque, veja bem, a carga hidráulica H ela vai se dissipar ao longo do ponto A para o ponto B. No ponto A, gente, ela atuava aqui 100%. No ponto B, você já não tem mais resíduo algum aqui dessa carga hidráulica H, porque houve uma dissipação completa. E essa dissipação, gente, ela é linear, ela é proporcional. Então, por exemplo, se você percorreu aqui 50% do meu caminho de percolação, ele dissipou 50% de H. Então, por isso que o incremento aqui é de 50%. Se você tivesse percorrido aqui apenas 10%, teria um aumento aqui de 90% de H, ou seja, para uma altura de 0,1 L, daria 0,9, né, o incremento aqui de carga hidráulica H, ok? Então, essa carga hidráulica, gente, ela é proporcional. Então, a nossa carga piezométrica aqui no ponto C vai ser L sobre 2 mais E mais H sobre 2. A carga total, a soma dos dois, vai ser L mais E mais H sobre 2. Se ficou um pouco confuso, gente, a interpretação, vocês podem utilizar para fluxo ascendente, somente para fluxo ascendente, a seguinte expressão geral. HP vai ser igual a Z mais L menos Y mais L menos Y sobre H sobre L. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma expressão geral, onde essa primeira parcela aqui é justamente essa altura de coluna de água estática, e essa segunda parcela que está somando, gente,
é justamente essa interpolação aqui para obter, né, o proporcional em relação ao caminho de percolação. Então, isso aqui é apenas uma simplificação de uma regra de 3, né, um equacionamento de uma regra de 3, para termos aí o cálculo mais automático aí do nosso ponto, né, nossa pressão em um ponto qualquer aí do permeâmetro ascendente. Apenas para avaliar, gente, a validade daquela expressão que eu passei para vocês, vamos verificar aqui, por exemplo, para o ponto A, aqui no eixo Y, ele é igual a 0. Substituindo aqui os valores, onde tem Y eu substituo por 0. Resolvendo aqui, gente, a minha altura HP no ponto A vai ser Z mais L mais H. Foi o que a gente obteve. Para o ponto B, gente, ele está a uma altura Y igual a L. Então, nosso Y vai ser igual a L. Substituindo aqui na expressão, L menos L, isso aqui anula. L menos L, isso aqui anula. Vai ficar apenas Z. Então, a nossa altura piezométrica no ponto B vai ser igual a Z. Foi o que a gente obteve aí no ponto B. Para o ponto C, gente. O ponto C ele tem um Y, né, aqui no eixo Y, nós temos uma altura L sobre 2. Então, o Y vai ser L sobre 2. Substituindo na expressão, temos que HP vai ser Z mais L sobre 2 mais H sobre 2. Foi o que obtemos aí no nosso problema. Exercício 1. Um exercício do Souza Pinto. Considere a seguir um ponto no interior do solo, um ponto P, numa altura de 12,5 centímetros acima da peneira. Para esse ponto, determine a carga altimétrica, a carga pesométrica e a carga total. Então, gente, nós temos aqui Então, pessoal, nós temos um permeâmetro com uma carga de 14 centímetros, uma altura Z de 24 centímetros e um comprimento L de 50. Ele quer saber as cargas, né, totais, carga altimétrica, carga piezométrica no ponto P, a uma distância aqui, né, de 12,5 centímetros. Então, pessoal, nós vamos começar aqui a nossa resolução. O primeiro ponto que eu vou responder aqui para vocês é a carga altimétrica, né, que é o HA. E para resolver a carga altimétrica, a mais simples de todas, né, basta você determinar um referencial. Então, eu vou traçar aqui o meu referencial, abaixo aqui da minha amostra de solo, nível de referência aqui. E aí, gente, o ponto P que nós estamos analisando, vou colocar até aqui um Y para não confundir. O ponto P que nós estamos analisando, gente, ele está a uma distância Y aí de 12,5. Então, a carga altimétrica vai ser aí de 12,5 centímetros. Bem, o próximo passo agora vai ser a carga pesométrica. Então, item 2, carga piezométrica, que é o HP. Gente, a carga piezométrica ele tem duas formas de resolver. Eu vou responder aqui por duas maneiras, para dar a vocês opções, certo? Então, por exemplo, a carga piezométrica nesse ponto aqui no início, gente, é 24 centímetros, certo? Então, HP aqui é 24. A carga pesométrica, gente, aqui embaixo, no meu nível de referência, é a mesma carga pesométrica aqui, que é 50 mais 24 mais 14. Então, nós temos aí, né, uma carga pesométrica, somando aqui, pronto, uma carga pesométrica de 88 centímetros. Então, gente,
para uma amostra de solo, essa carga pesométrica ela varia linearmente, né, com o eixo Y. Então, vou traçar aqui o eixo Y. Aqui vai ser o nosso 0,0, né, nossa referência inicial. Então, gente, basta fazer uma regra de 3. Você tem aqui, para y igual a 0. Então, vou colocar aqui y igual a 0. A nossa HP aí vai ser 88. Para y, gente, igual aqui a 50, né, que é o comprimento aqui L, né? Então, para y igual a 50 no eixo Y, nós temos que a carga pesométrica é 24. Logo, para o y igual a 12,5 cm, o nosso HP eu não sei. Então, gente, basta equacionar isso aqui. Vou ter 12 menos 0. Então, 12,5 menos 0, dividido por 50 menos 0. 50 menos 0 vai ser igual a HP menos 88, dividido por 24 menos 88. Resolvendo aqui, gente, a nossa altura piezométrica é de 72 centímetros. Ok, essa foi uma forma de resolvermos. Podemos agora responder também essa questão utilizando, né, a nossa expressão matemática, onde HP é igual a Z mais L menos o Y, mais, porque é um fluxo ascendente, L menos Y, que multiplica H sobre L. Então, a altura piezométrica aí no ponto P vai ser igual ao Z, que é 24, mais L, que é 50, menos o Y, que é 12,5. Tá, vou mudar aqui o Y, 12,5. Mais L, que é 50, menos o Y, que é 12,5, que multiplica H, que é a nossa carga aqui de 14, dividido por L, que é 50. Então, gente, respondendo aí, né, resolvendo essa expressão, nós temos que HP também é igual a 72 centímetros, comprovando aí a validade da nossa equação matemática. Por fim, gente, nós vamos calcular agora a carga total. A carga total, HT, é basicamente a soma das duas cargas que nós calculamos. Então, HT aí vai ser HA, que é a carga altimétrica, mais HP, que é a carga pesométrica. Então, a carga total vai ser 12,5 mais 72. Então, a carga total vai dar aí 84,5 centímetros. Fluxo descendente, gente. Nesse nosso problema, nós temos agora o nível do lado esquerdo menor do que o lado direito. Ou seja, o fluxo ele vai fluir do lado direito para o lado esquerdo. Ou seja, ele vai ser um fluxo de cima para baixo, um fluxo descendente. Nós temos aqui o comprimento L, a carga hidráulica H, né? Então a definição de carga hidráulica é a diferença do nível do lado esquerdo para o lado direito. E temos aqui a altura Z, que é justamente a diferença de nível, né, do topo do nosso solo para o nível da água. No ponto A, a carga altimétrica vai ser L, né, já que ela está a uma distância de L do nosso nível de referência. A carga pesométrica
você tem apenas uma altura de coluna de água igual a Z. Então, a carga piezométrica aí vai ser Z. A carga total, a soma, L mais Z. Vamos ver agora o ponto B. O ponto B, gente, é um ponto que está aqui abaixo. Nesse ponto B, a carga altimétrica é nula. E agora a carga piezométrica? A carga piezométrica do ponto B é a mesma do ponto B'. Ou seja, gente, essa altura aqui, ó, de coluna de água. E aí, qual é essa altura de coluna de água? Bem, você resolve por geometria básica. Se até esse nível nós temos L mais Z, então aqui essa distância aqui vai ser L mais Z. Se você pegar L mais Z menos H, você vai ter essa altura de coluna de água. Então, a carga piezométrica, gente, aí vai ser L mais Z menos H. E a carga total, a soma, L mais Z menos H. Então, diferente do fluxo ascendente, vocês podem observar que, do ponto A para o ponto B, houve perda de carga H. Em vez de haver um acréscimo de carga, nós estamos vendo aqui, gente, um decréscimo de carga. No ponto C, gente, a carga altimétrica vai ser L sobre 2. E a carga piezométrica? Bem, podemos fazer aquela média, né, dos pontos A e B, que são pontos extremos, e determinar a carga piezométrica. Se nós fazermos a média, somarmos aqui L mais Z menos H, mais E dividido por 2, nós vamos ter a seguinte expressão, L sobre 2 mais E menos H sobre 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se você colocar um piezômetro, o piezômetro vai subir até o nível L sobre 2 mais E e vai decrescer, gente, de H sobre 2. Ou seja, devido à percolação, gente, ser de cima para baixo, isso faz com que a minha carga piezométrica, gente, reduza em vez de aumentar. Então, devido ao fluxo descendente, você tem uma redução de pressão. E essa redução de pressão, da mesma maneira que no fluxo ascendente, é uma redução de pressão proporcional. Então, se você passou aqui 50% do meu caminho de percolação, você perde 50% da carga hidráulica H. Então, gente, resumindo aqui o ponto C, a carga piezométrica vai ser L sobre 2 mais E menos H sobre 2. E a carga total, a soma, né, dessas duas cargas altimétricas e piezométricas. Existe alguma expressão matemática para simplificar as coisas, gente? Existe. Então, vai ser essa aqui, a nossa carga estática, menos a interpolação da nossa carga em função da coordenada y aqui do nosso permeâmetro. Então, gente, a expressão é a mesma para o fluxo ascendente, só que em vez de somar, eu estou subtraindo. Exercício 2. Considere a seguir um ponto no interior do solo a uma altura também de 12,5 centímetros. Determine a carga altimétrica, piezométrica e total. Bem, vamos responder aqui a nossa questão. Da mesma forma que nós fizemos na questão 1, eu vou calcular a primeira carga aqui, que é a carga altimétrica, que é HA. E aí, gente, para cálculo da carga altimétrica, nós temos que estabelecer um nível de referência. Vou fazer isso, né, no início aqui, ó, da minha amostra de solo, né, no limite inferior. Então, está aqui o meu nível de referência. O ponto P, gente, ele encontra aí a uma distância desse nível de referência de 12,5 centímetros. Então, a carga altimétrica aí, HA, é igual a 12,5 centímetros. Pronto. Vamos ver agora, gente, a carga piezométrica. Então, a carga piezométrica
que é HP, métrica HP, nós vamos fazer de duas maneiras. A primeira por interpolação e a segunda utilizando a nossa equação matemática. Então, por interpolação, gente, nós temos a pressão aqui nesse ponto, né? Nós temos aqui a carga. Então, a pressão de coluna de água aí, nesse ponto, é de 24 centímetros. A pressão nesse outro extremo, gente, é a mesma pressão aqui, ó, nesse ponto, que é essa altura aqui de coluna de água. Então, o HP aqui vai ser de 38 centímetros. Sabendo aí, gente, as pressões nos extremos, a variação de pressão em dado solo varia linearmente, né, com a profundidade. Então, Y, se nós considerarmos o Y aqui igual a zero, a carga é 38, né? A nossa carga pesométrica vai ser de 38. Para Y igual a 50, a nossa carga pesométrica reduziu para 24. Logo, Y igual a 12 centímetros e meio vai ser HP aí que eu não conheço. Então, equacionando aqui, 12,5 menos 0 dividido por 50 menos 0 vai ser igual a HP menos 38. Então, HP menos 38 dividido por 24 menos 38. 24 menos 38. Resolvendo essa expressão, gente, a altura pesométrica HP ela vai dar aqui 34,5 centímetros. Ok, essa foi uma maneira de responder. Tem outra, né, utilizando a nossa equação. Então, a nossa equação para fluxo descendente. Então, muito cuidado, gente, na implementação dessa expressão matemática. Então, para fluxo descendente é Z mais L menos Y menos L menos Y, que multiplica aí H sobre L. Então, muito cuidado, gente. Vocês podem utilizar essa expressão? Pode, mas muito atento. Então, aqui o Z é igual a 24. O L é igual a 50. O Y, 12,5. Menos o L, que é 50, menos Y, que é 12,5, que multiplica a carga H, que é 36, dividido pelo comprimento de 50. Resolvendo aqui essa expressão, nós temos que HP é igual a 34,5 centímetros, provando aí a validade da nossa equação matemática. Por fim, gente, vamos calcular agora a carga total. Então, a carga total, HT, ela vai ser a soma das cargas que nós calculamos. Então, aqui, HT vai ser igual a HA mais HP. A carga total HT vai ser igual à carga altimétrica, que é 12,5 centímetros, mais a carga pesométrica, 34,5. Somando aí, H total vai dar aí 47 centímetros.